Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã. Estamos no curso de Teologia do Antigo Testamento. Nesse vídeo nós iremos trabalhar aqui, pessoal, princípios básicos para a interpretação da Bíblia. Ou seja, como a gente está vendo uma série de situações historicamente ou academicamente falando, tanto a favor quanto contra, eu achei necessário trazer princípios reais, bíblicos, que vai me oferecer a permanecer nessa ideia geral, né, de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que outros segmentos acadêmicos que desafiam esse conceito estão distorcendo completamente o estudo bíblico dos princípios básicos de interpretação. Nesse vídeo eu vou deixar um conteúdo extensivo sobre interpretação bíblica na descrição do vídeo, tá? Depois das observações e explicações de como acessar o curso, vai estar também o link de interpretações bíblicas para vocês poderem aí se aprofundar melhor, porque existem universidades, né, que utilizam as escrituras e tem cursos, né, doutores e pós-HD que não acreditam na historicidade, né, do Antigo Testamento. Então, eu vou trazer para vocês aqui esses princípios e mostrar que esses princípios confirmam, na verdade, a historicidade e contradizem a esses acadêmicos, né? Exemplo disso é o que as escrituras dizem, né? Que nos últimos tempos surgirão falsos mestres, falsos doutores, negando, né, as escrituras. Então a gente precisa entender que, de fato, estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento de uma forma científica, de uma forma acadêmica, de uma forma sistemática, encontrar com certos conceitos que visam distorcer as escrituras. Então, estudar princípios básicos, estudar princípios de interpretação, sobretudo no que se refere às escrituras, né, ao cânon, à inspiração, né, faz a gente realmente ter mais solidez, mais fortalecimento para continuar, né, aprendendo mais sobre a teologia sistemática do Antigo Testamento, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte: temos os problemas. O que é isso? É o seguinte: todo pesquisador, todo acadêmico, ele vai trabalhar com dificuldades, questionamentos e problemas. Só que, na maioria das vezes, esse pessoal, né, eles vão adotar um sistema de pensamento oposto ao judaico-cristão. Todos eles, e a gente também, enfrentamos problemas acadêmicos, científicos, por exemplo. Até que ponto a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus? Tá? Isso é uma pergunta acadêmica, é uma pergunta científica. Para outros grupos, né, que têm universidade, enfim, eles visam dizer que não. A Bíblia nunca foi a palavra de Deus, é um mito. Isso é, de fato, uma grande distorção da realidade. Por quê? Porque eles vão adotar um pensamento oposto. Nosso pensamento justamente se concentra nesse seguinte aqui, nesse princípio, que é o princípio de resposta. Primeiro, o princípio de interpretação bíblica que a maioria desses acadêmicos, né, das universidades rejeitam é o seguinte: reconhecer, é necessário não somente conhecer, mas é necessário reconhecer toda a Bíblia como inerrante palavra de Deus, em virtude de ser o sopro de Deus, como palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Essa qualidade de verdade abrange todos os seus registros, ou seja, do Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Gênesis, Apocalipse. Não incorremos os livros deuterocanônicos, nem os livros apócrifos, né? Que sejam azidos pela Igreja Católica ou não. Esses livros, eles não são a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é de Gênesis, Apocalipse, ok? Então, respondendo a esse questionamento acadêmico,
até que ponto a Bíblia é verdadeiramente. Bem, do começo ao seu fim, todo o registro que nós encontramos nas Escrituras é verdade. Tá? Isso nós não podemos rejeitar, não podemos esquecer. Então, o curso de teologia do Antigo Testamento ele é pesado, ele não é um curso simples, porque ele trabalha questionamentos sérios, problemáticos. Mesmo assim, a gente tem argumentos sadios, bons argumentos para responder esses questionamentos e não se afastar do padrão bíblico, tá? Porque tem muitas pessoas que fazem teologia do Antigo Testamento e são os agnósticos, são ateus, são relativistas, né? São nihilistas, né? E a gente tem o cuidado de mostrar a vocês aqui evidências, né? Um outro problema, um outro questionamento é o seguinte: que tradução devemos usar no estudo bíblico? Que tradução a gente precisa usar no estudo do Antigo Testamento? Existem várias traduções, umas confiáveis e outras não. As que não são confiáveis obviamente, a do catolicismo, do espiritismo, da Testemunha de Jeová, de seitas, né? Essas escrituras não são confiáveis, né? Elas fabricaram para si uma outra narrativa. As escrituras mais confiáveis é as que nós adotamos, né? Pela igreja evangélica, protestantes, enfim. Salvo algumas considerações, por exemplo, a NVI, a NTLH, né? Elas não são muito boas, né? A nível de tradução, então muito cuidado, certo? Mas respondendo a essa pergunta, a esse questionamento, então, é útil usar várias traduções para o estudo bíblico. Sim, é útil porque vocês vão comparar as possibilidades de termos gregos e hebraicos para transmitir uma mensagem, né? Obviamente, existe um curso diferenciado que vai trabalhar essa questão de escolher essa ou outra palavra. Por exemplo, quando você vai traduzir o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, por exemplo, verbo de Deus, né? A palavra verbo é logos. Ou você pode traduzir, por exemplo, como verbo, palavra ou raciocínio, ou razão, ou lógica. Então, qual desses significados eu vou colocar no texto bíblico? Entendeu? Então, a dificuldade de tradução é muito grande e a gente perceber que existem algumas traduções que utilizam um desses elementos, mas que não comprometem o contexto geral e nem as escrituras, é interessante manter esse estudo. Porém, as traduções ou escritas de seitas devem ser realmente negadas. Então, ter várias traduções é importante, sim. Entretanto, a palavra final, com respeito a qualquer doutrina ou interpretação, será dada pelos textos hebraicos e gregos dos dois testamentos. Ou seja, para retirar qualquer dúvida, recorremos sempre ao texto hebraico e ao texto grego do Novo Testamento. Uma outra pergunta, dentro do estudo de teologia do Antigo Testamento, é o seguinte: é correto interpretar literalmente o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Bem, o princípio de interpretação é o que nós estamos vendo aqui, porque não basta apenas fazer ou apenas ouvir, mas sim realmente se empenhar na busca de interpretar bem o que está sendo dito. Então, de acordo com a hermenêutica e a exegese, então nós precisamos de buscar um significado mais bem compreendido pelo povo inicial a que o texto foi dirigido, tá? Isso é feito pela interpretação gramatical do seu contexto histórico. Então, nós precisamos recorrer a uma gramática, tá? Recorrer ao contexto cultural, histórico, político da época, para depois fazer todo um trabalho de aplicabilidade do texto e assim criar uma mensagem ou uma interpretação coerente que seja fiel ao que está escrito. Desse modo, isto é feito pela interpretação gramatical, né, como vocês viram. Então, como ocorre com toda a literatura, necessitamos de recorrer ao uso ocasional de figuras de linguagem que transmitam e afirmem verdades literais, mesmo que na nossa busca pelo conhecimento, vamos encontrar figuras de linguagem, metáfora, hipérbole, né? Essas palavras, esses textos, salmos, né, poesias, né, eles vão ter que ser interpretados literalmente, né, fisicamente, né, não apenas metaforicamente ou metafisicamente.
Como podemos saber se temos interpretação correta? É um outro problema que muitas das vezes se dirige muito aos relativistas. Muitas pessoas ainda têm uma certa dificuldade, uma certa falta de conhecimento ou dúvida, sobretudo a saber como responder ou pelo menos caminhar sobre essa pergunta. Como podemos saber se temos a interpretação correta? Primeiro, confira a interpretação duvidosa com outros textos sobre o assunto. Esse é um princípio dedutível da analogia da fé, que reconhece a harmonia de toda a Bíblia. Acima de tudo, pessoal, nós temos a interpretação correta utilizando um outro princípio que é a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a Bíblia vai falar de um jeito e vai continuar falando desse jeito, mesmo que seja de uma outra forma. Então, quando a gente assume uma ideia, por exemplo, de que existe reencarnação, isso está diferindo, sendo diferenciado, está contradizendo as Escrituras. Que as Escrituras falam de ressurreição. Ok? Então, dessa forma, nós temos a interpretação correta. Como devemos entender a descrição humana de verdades divinas? Veja só. Reconheça o princípio da acomodação divina, segundo a qual Deus apropriou-se da linguagem humana não como instrumento imperfeito, mas como um veículo apropriado para comunicar verdades. Então, as verdades de Deus são com frequência ensinadas mediante o uso de analogias humanas, ou seja, Deus utilizou as palavras humanas para que sua palavra pudesse ser bem entendida. De que maneira podemos aplicar tais lições à nossa vida cristã hoje? Depois que a gente faz toda uma sistematização, todo um exegese, toda uma hermenêutica, todo um trabalho histórico, todo um trabalho cultural, todo um trabalho geográfico, né, todo um trabalho de Bíblia interpretar a Bíblia, né, todo um trabalho científico, filosófico, teológico, a gente chega a um momento em que não somente é necessário conhecer, saber, mas também é necessário realmente ter essa prática. Ou seja, como através disso a gente pode praticar isso? Primeiro, aprenda a extrair os princípios das lições históricas e das verdades doutrinárias do texto. O estudo de um texto fica realmente prejudicado sem a cuidadosa aplicação de princípios à vida cristã hoje. Ou seja, um estudioso do Antigo Testamento, que utiliza várias técnicas, mas que não ainda pratica os princípios, as lições bíblicas, né, dessas evidências, desse mundo de conhecimento, fica infrutífero, tá? Então, estudar princípios básicos para a interpretação da Bíblia é importante. Por quê? Porque existe dentro da academia, dentro da universidade, cursos de teologia do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, ou da própria Bíblia em si, que visa mostrar aos que estão pagando 1.000 e pouco, 2.000 reais por mês, né, para dizer que a Bíblia é um mito. Por que dizer isso? Porque eles não respeitam os princípios de interpretação, não respeitam as regras de interpretação, não respeitam o contexto, a geografia, né? Existem pessoas formadas com diplomas que são mestres em distorcer as escrituras. Então, a gente consegue perceber que eles estão proferindo um falso evangelho quando eles não professam os princípios básicos de interpretação das escrituras, tá bom? Então, esse vídeo só foi construído para vocês perceberem que há uma necessidade não somente de absorver toda uma carga sistemática, toda uma carga científica do Antigo Testamento, mas é necessário também aceitar, ter um mínimo de noção e preservar essa noção dos princípios bíblicos para a interpretação da Bíblia, tá? Então, novamente, aqui reforço a vocês que no vídeo, aqui embaixo, na descrição vai estar o curso de hermenêutica, de estudo de interpretação bíblica, para vocês se aprofundarem de uma forma geral, né, e perceberem, né, como interpretar, né, tá bom? Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.